E aí pessoal, sejam muito bem-vindos. História de conversão. Você que quer participar desse quadro, como é que eu faço para participar do quadro História de Conversão? Você vai mandar nesse e-mail aqui, ó, a sua história e nós estaremos contando aqui. E se você não assistiu a primeira história, você vai achar o vídeo da história de um ex-viciado que também está muito legal aí para você estar assistindo. Então a história de hoje, estamos aqui com a participação da Joyce, também que vai estar conosco comentando. E aí pessoal, Deus abençoe, vamos à história então. E hoje temos que dar também um nome para a personagem, né? A outra a gente botou João e essa a gente vai, parece que é a história contada por uma mulher. A gente poderia chamar ela de Maria. Então. Maria? Então vamos chamar ela de Maria. Então pessoal, você que mandar a sua história para cá, mas eu vou aparecer, as pessoas vão me reconhecer. Não fique preocupado que nós vamos mudar o nome, tá? Para que as pessoas não reconheçam. Então hoje a personagem se chama Maria e vamos ver aqui qual é a história dela, tá? Vamos começar aqui. Ela diz o seguinte: eu era uma pessoa autoritária, revoltada, nervosa, sofrida e triste. Meu casamento destruído pela cachaça e violência doméstica. Meus filhos oprimidos e medrosos. Meu marido muito agressivo. E por isso saíamos aos tapas. E eu não dava mole para ele, hein? Sei que quem mais sofria eram meus filhos. E durante 7 anos da minha vida foi assim. Muitas vezes quis desistir dele, mas não tinha apoio nem força. Uma vida completamente destruída, olha. Poxa, que história triste, né? Você vê aqui que é uma história também com vícios e ainda mais um agravante, violência doméstica, crianças, né, envolvidas de 7 anos. Mas aí a gente vê que ela não saía dessa situação porque ela não tinha apoio, não tinha mais força. A gente acredita que ela estava bem assim desacreditada, né, de que alguma coisa poderia mudar. E a história dela se identifica com muitas histórias que nós conhecemos, né, até no nosso convívio. Sim. Isso não é um caso isolado. A gente vê que muitas das vezes meninas, mulheres fazem escolha realmente, às vezes sabendo como aquele cara é, e ela continua insistindo que vai dar certo, né? Mas vamos ver se nessa história aqui vai acabar bem ou se vai acabar mal, né? Então vamos continuar lendo aqui. Nós já percebemos que é um casamento, né, basicamente destruído por causa da cachaça, por causa da discussão. Então, dos vícios, né? Dos vícios. Sempre o vício ele é um grande prejudicial para a família, né? Da base da família. E aqui fala o seguinte: eu trabalhava em uma loja de shopping das 10 às 10, então aqui eu entendo que ela trabalhava 12, né, 12 horas, 12 por 36. E nessa época meus filhos eram pequenos, de colo. Tinha alguns que tinha meses a 2 anos, né? Então eu entendo que ela tinha mais de um filho aqui. Sim, né? Vamos entender mais para frente aqui na história. Ela fala o seguinte: peguei a Bíblia e fiz um voto a Deus. Eu era ignorante, não tinha sabedoria e queria uma casa, pois em 2 cômodos moravam 5 pessoas. Então, dá para entender aqui que eram 5 pessoas, ela, o marido, sim, mais 3 crianças. Provavelmente, né? Então, entre meses e 2 anos. Então, ela tinha 3 filhos aqui, que dá para entender aqui. 2 adultos e 3 crianças. Isso, viviam 5 pessoas, 5 num cômodo, né? E ela fala o seguinte, né, que ela começou a ler a Bíblia e ela pediu a Deus uma casa, né? Ela fala que ela fez um propósito com Deus. Falei com Deus que eu iria ler a Bíblia dentro de 4 meses. Olha, ela não era da igreja, ela fez um propósito que iria ler a Bíblia em 4 meses. Nossa, que ousadia, né? Tem, assim, na igreja geralmente as pessoas levam no mínimo aí 1 ano, 1 ano e meio, talvez 2 aí para ler a Bíblia completamente. Ela falou o seguinte: se você me der uma casa, eu leio a Bíblia em 4 meses. Olha, tem pessoas que nem ela falou aqui, que para ler um versículo da Bíblia é difícil, né? Uma batalha, uma verdadeira batalha espiritual. Tem gente que lê o livro do Harry Potter, aquela paca de livro, mas não lê a Bíblia toda, tá? E ela fez essa promessa com Deus. Proposta ousada, né? Ousadíssimo. Se ele desse a casa a ela. Ela fala que ela começou a ler sem entender nada. Eu ainda não era cristã, ela fala aqui. Ela fala o seguinte: Deus foi falando comigo e a minha vida foi mudando. Olha, pessoal. Com certeza, revelações do Espírito de Deus, né? À medida que ela foi lendo, eu creio que Deus, por sua misericórdia, entrou com o Espírito Santo e começou a ministrar ali no coração dela.
E aos pouquinhos ela foi entendendo e foi mudando a vida dela, né? Porque assim, onde Deus entra é impossível não ter mudança. Com certeza. E ela começou a ler a Bíblia, com certeza algo vai acontecer. Se você nunca leu a Bíblia, você, nunca li a Bíblia, eu não sou cristã, não, faz como ela, começa a ler que eu tenho certeza que alguma coisa vai mudar na sua vida. É impossível nada mudar. Alguma coisa você vai tirar de experiência dessa situação. Todo passo de fé da nossa parte, o Senhor... Aí ela falou que a vida dela foi mudando. Ela fala o seguinte: Deus me disse que primeiro iria me curar, depois iria curar o meu marido, libertando dos vícios, e aquilo foi mexendo comigo. Ou seja, Deus falou com ela, tá bom, mas primeiro a gente precisa curar você, depois para curar o seu marido. Olha só. Ela pensava que só o marido dela que tinha um problema, quando na verdade Deus mostrou para ela que ela também precisava de cura. E aí fez a obra completa, ela e o marido dela, com certeza. Isso é importante, pessoal. Deus é bondoso e cuidadoso em cada detalhe. Geralmente a cura ela começa pela pessoa, né? Existe até a palavra de Deus fala isso, né? Que que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Primeiro precisa começar em você, para depois você conseguir impactar outras pessoas. Como é que você vai impactar outras pessoas se sua vida é uma vida bagunçada, né? Exatamente. Deus já fala o ponto inicial para ela. Ela fala, cada vez mais que eu lia e não entendia, Deus ia falando e eu obedecia. Ó, quanto mais ela lia, ela menos entendia, e Deus ia lá e ela obedecia, mesmo sem entender. Quanta fé, né? Meu marido resolveu parar de beber e fumar, antes mesmo de ir a uma igreja. Olha só a importância, hein? O marido dela decidiu parar de fumar e beber, mesmo sem ir à igreja. A leitura da Bíblia dela já começou a impactar o lado dela. O voto que ela fez com Deus, Deus começou a honrar ao ponto de mudando ela, e através da vida dela, o Senhor começou a trabalhar na vida do marido dela. Tudo isso por causa de um voto de fé que ela fez entre ela e Deus, um acordo que ela fez ao Senhor. E isso começou a mudar, já começou a diferenciar e ter um movimento, né? Isso é importante aqui, depois eu vou destacar isso aqui com vocês. Então, ela diz que resolvemos ir, e desde que fomos, nunca mais saímos. Olha aí, quando eles foram, nunca foram à igreja. Ela começou a fazer um propósito, ler a Bíblia. O marido dela parou de fumar, parou de beber, e quando eles foram, eles não saíram mais. Olha aí como... ação do Espírito Santo de Deus, né? Aí ela fala isso, né? Que depois que eles foram à igreja, não saíram mais. Chegar até aqui, ela diz, né? Até aqui foi uma luta muito grande. Choro, dificuldade, mas estamos firmes graças a Deus. Como sou hoje, né? Ela fala como ela está hoje. Ela fala que por ter aceitado Jesus, eu sou livre. Aleluia. Olha só, a leitura já começou a modificar a vida dela, porque ela está falando aqui já como uma cristã, né? Que ela já começa a reconhecer as preciosidades. Ela já fala, inclusive, que ela aceitou Jesus após ter aceitado Jesus. Como ela está hoje após ter aceitado, entregado a vida a Jesus. Ela fala que ela era uma pessoa irritada, né? Ela fala agora que ela é feliz, calma, sou submissa ao meu Deus, que me libertou e libertou minha família. Deus trouxe para dentro de mim autoestima, paz ao meu lar, pois meu marido foi curado, e em nome de Jesus, né? Deus abençoou os nossos celeiros, e hoje o nosso celeiro, a nossa casa, o celeiro que ela fala é a casa dela, são fartos, não os faltam nada, graças a Deus. E ela... Principalmente a presença de Deus, claro. Né? Principalmente a presença do Senhor. Aí ela fala o seguinte: como sou feliz de ter Jesus como meu único e suficiente Salvador de minha vida. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Olha que história. E eu tenho certeza que a pergunta que você vai fazer aqui agora para a história, mas peraí, ela lá no começo falou que se ela fizesse um acordo com Deus, porque o pedido dela foi uma casa material. E ela cumpriu, ela leu, né? Pelo que pensamos aqui na história, ela lê. Mas no final você não vê uma casa própria chegando para ela. Sim, ou seja, ela ganhou foi muito maior. Aí você fala assim, mas eu tenho certeza que a sua curiosidade é você, e a casa? E a casa? Será que ela ganhou? Mas, poxa, depois de uma história dessa, você tá pensando em casa física. O que adianta você ter uma casa física luxuosa, com tudo dentro, tudo bonito, do bom e melhor, mas você não tem o lar na sua casa? O que adianta? Deus deu para ela, além do que ela pediu, e ela pediu uma casa física, e Deus deu um lar para ela. Importa se é de aluguel, se é morando com, né, de favor, mas a casa dela se tornou um lar. Melhor que uma casa física, né?
A conclusão é basicamente essa, que o homem pede a Deus uma casa física, mas só Deus pode construir um lar. Ele vai te dar só primeiro Deus te dá um lar. Aqui, né, entre os que você ama e na eternidade ao lado dele, com certeza. E com certeza, depois de agora a família dela estruturada, eles na igreja, né, servindo a Deus, você acha que Deus não vai dar para eles uma casa física, porque agora eles unidos, eles vão onde eles quiserem. Porque eles estão unidos num só objetivo. Então, agora Deus falou, agora é com vocês a conquista da casa. Eu dei para vocês aquilo que vocês não poderiam fazer, que é um lar. Mas agora a casa é com vocês. Exatamente. O mais importante eles ganharam: o lar terreno e o lar, a morada eterna ao lado do Pai. Poxa, que história, hein, pessoal? Essa aqui foi mais uma história de conversão. Se você quer que nós contemos a sua história aqui, mande nesse e-mail que vai aparecer aqui em cima. Mande a sua história, porque eu tenho certeza que a sua história vai mudar e impactar a vida de alguém, como eu acredito que essa história também vai falar com muitas pessoas que estão vivendo neste momento essa situação, ou pessoas que viveram. Então, se você é uma pessoa, não vive essa situação, mas você conhece alguém que está vivendo, compartilha. Aqui, né? Compartilha, porque eu tenho certeza que assim como essa mulher, ela se mexeu, se movimentou para que algo acontecesse, outra pessoa vai olhar e falar, opa, se ela conseguiu sair dessa situação, então para mim também tem salvação. Então, envie para ela, tá? Então essa foi mais uma história de conversão. Tchau, um grande abraço aí, pessoal. Paz, tchau, tchau.